Olá, boa noite. Boa noite. Ajuste de caixa. Para diminuir o rombo nas contas do Estado, o Palácio Piratini apresenta projeto de aumento do ICMS. Movimentos sociais vão às ruas em apoio ao governo federal. Termina prazo para regularização da venda de peças de desmanches de automóveis. Associação dos Juízes e Ministério Público discutem descriminalização do uso de drogas. Música ajuda no tratamento da tuberculose em moradores de rua da capital. Passado boêmio do bairro Bonfim vira filme em Porto Alegre. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Foi lançado hoje o Plano de Prevenção e Combate às Cheias da região metropolitana. O Rio Grande do Sul vai receber mais de 258 milhões de reais via Ministério das Cidades. Entre as medidas previstas estão a construção dos diques de proteção contra cheias do rio Gravataí e no delta do Jacuí e de diques internos nos arroios Feijó e Águas Belas. O plano também destina recursos para minimizar os efeitos das cheias na bacia do Rio dos Sinos. Já está em andamento um projeto visando, em primeiro lugar, fazer estudos e no caso específico do Arroio Feijó, aqui com Alvorada, já além dos estudos já está contratado também obras para fazer um dique e fazer com que então as cheias do Arroio Feijó, que são uma coisa assim recorrente na cidade, elas estejam controladas. A liberação de recursos vai ser feita pelo governo federal através do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. O plano deve beneficiar 4 milhões de pessoas. Nós estamos com 4 projetos já iniciados, equipes, já envolveram mais de 500 pessoas, de grupos, de avaliação, audiências públicas. Nós imaginamos que Feijó e Eldorado do Sul, até o final deste ano, terão um relatório pronto. Segundo a Defesa Civil, mais de 60 municípios foram atingidos pelas enchentes de julho no estado. Mais de 50 mil pessoas ficaram desabrigadas. E mais um dia de serviços públicos comprometidos por causa da paralisação dos servidores estaduais. 40 categorias do funcionalismo estão mobilizadas. Os números da adesão ao movimento não foram divulgados. A brigada mantém operação padrão. As delegacias de polícia seguem com 30% do efetivo e o atendimento somente de ocorrências graves ou urgentes. Casos simples são direcionados para o registro na delegacia online. Queria registrar uma ocorrência da minha carteira de motorista A, porque eu perdi e agora eu tenho que dar entrada ali para fazer a carteira B, né? Nas escolas, a Secretaria da Educação não divulgou o balanço da adesão, mas está mantendo o calendário letivo. A recuperação dos dias parados deve ser de acordo com cada escola. Na Presidente Roosevelt, no bairro Menino Deus, somente 5 alunos de quase 1.600 atendidos tiveram aula nesta manhã, porque uma professora da escola não aderiu à paralisação. Na Escola Técnica Parobé, na Cidade Baixa, os 600 alunos do ensino médio estão sem aula. Mas nos outros 5 cursos técnicos, que representam 75% dos alunos e professores, as atividades estão normais. Portanto, 1/4 dos quase 300 professores não aderiram à greve. A gente não pode esconder, né, que a preocupação de todos, inclusive dos que estão trabalhando, é com essa situação financeira e econômica do Estado, né? Isso abate a todos, mas nós temos também um compromisso com a sociedade, né? Aqueles que optaram pela paralisação tiveram seus direitos mantidos, né? E o contrário também. E servidores públicos pediram hoje a derrubada do projeto de lei que extingue a Fundação Zoobotânica do Estado. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Os servidores buscam o apoio dos deputados para barrar a proposta enviada ao parlamento pelo governo gaúcho. Além de realizar pesquisa e gestão ambiental no estado, a fundação também administra o Zoológico de Sapucaia e o Jardim Botânico de Porto Alegre. O projeto faz parte da terceira fase do ajuste fiscal apresentado pelo Executivo para equilibrar as contas públicas. Representantes da Secretaria do Meio Ambiente e do Governo não participaram da audiência.
Trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais foram às ruas de 26 estados e do Distrito Federal para protestar em defesa da democracia e das conquistas sociais. Em Porto Alegre, centenas de pessoas fizeram uma caminhada a favor do governo federal no fim da tarde, até o centro da cidade. O trajeto dos manifestantes encerrou na Esquina Democrática, onde lideranças políticas e sindicais fizeram discursos contra o avanço das pautas do Congresso Nacional. Eles destacaram também a defesa da democracia e o respeito à vontade popular que reelegeu Dilma. A mobilização realizada em várias capitais brasileiras resultou em uma carta que será entregue a partir de amanhã a todos os trabalhadores brasileiros, através de panfletos e da internet, ressaltando a importância da democracia e das conquistas sociais. Trabalhadores, estudantes e representantes de movimentos sociais também participaram do protesto. Segundo a Brigada Militar, o ato contou com a participação de aproximadamente 600 pessoas. Sexta-feira de tempo firme no leste gaúcho. Em Porto Alegre, o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas sobem um pouco, máxima de 23 graus. Os termômetros também não passam dos 23 em Guaíba, que vai ter um dia de sol e muita nebulosidade. No litoral norte, predomínio de tempo parcialmente nublado com alguns períodos de céu encoberto, mínima de 15 graus em Tramandaí. E assista ainda nesta edição. Antiga vida boêmia do bairro Bonfim, na capital, vira inspiração para filme. E logo após o intervalo, o fim do prazo para a regularização do comércio de peças de desmanche de veículos. E ainda, os debates sobre a descriminalização do uso de drogas. É já já. Sexta-feira de tempo parcialmente nublado e amanhecer com nevoeiro em toda a região central do estado. Em Santa Cruz, a máxima é de 22 graus. As temperaturas também não passam dos 22 em Santa Maria. A nebulosidade aumenta durante a tarde, mas o sol predomina. Mesma condição de tempo em Cachoeira do Sul, que amanhece com temperaturas na casa dos 12 graus. Terminou hoje o prazo para que estabelecimentos que fazem desmanches se regularizem. A lei que regulamenta o setor de peças usadas e partes de veículos está em vigor desde maio. Aproximadamente 75% das empresas do ramo no estado não cumpriram as novas regras dentro do prazo de adaptação. Para conseguir a regularização, os desmanches precisaram provar que dão o destino correto para o óleo e outros materiais que não podem ser reaproveitados nos veículos. As peças boas vão receber uma etiqueta onde consta a placa do carro de onde foram retiradas e para quem foram vendidas, uma forma de controlar a circulação dessas mercadorias. Além disso, um técnico automotivo deverá comprovar a qualidade do material que está sendo vendido. O valor dessas peças ele tende a baixar, porque serão poucas empresas, é a lei da oferta e da procura. Poucas empresas vão comprar, consequentemente eles vão conseguir comprar com um preço melhor e vender ao consumidor com um preço melhor. E o consumidor tem a garantia hoje de uma empresa credenciada pelo Estado. Nós temos um técnico automotivo. Até agora, 227 empresas apresentaram a documentação no Rio Grande do Sul. As que não se regularizaram não vão mais poder comprar sucatas nos leilões do Detran e nem vender peças usadas. Na prática, mais de 600 estabelecimentos que lidam com desmanches no estado estarão irregulares a partir de amanhã. A fiscalização vai ficar a cargo da Polícia Civil, Brigada Militar e prefeituras, que podem autuar quem funciona sem alvará. A expectativa do Detran é reduzir o roubo de carros, já que grande parte das peças desses veículos é comercializada nos desmontes. Por dia, 44 carros são roubados no Rio Grande do Sul. No momento que não haja autorização para essas empresas comercializarem peças sem comprovação de origem, não vai haver mercado para veículos furtados e roubados. É de suma importância
a conscientização do consumidor, do motorista, do proprietário de veículo, que procure sempre comprar as peças e as partes do seu veículo em desmanches credenciados ou registrados operacionais. E além de ajudar a combater o furto de veículos, a regularização dos desmanches também beneficia os empreendimentos legais que sofrem com a concorrência da venda de peças roubadas. Os detalhes na reportagem da TV Fevale, de Novo Hamburgo. Caio é dono de um ferro velho há 6 anos e já providenciou o cadastramento junto ao Detran. Com as mudanças na lei, ele acredita que vai colher bons frutos para o seu negócio, já que as regras pretendem diminuir o número de desmanches clandestinos. Tá muito sofrido assim, porque tu faz um preço da peça, outra pessoa faz a metade do preço, daí a gente não consegue vender e nem competir com o mercado, né? Concorrer com o mercado clandestino é uma das maiores dificuldades dos empresários. 50% do número de roubos e furtos de veículos no Vale dos Sinos abastecem os desmanches irregulares com peças ilegais. A partir deste mês, os proprietários devem prestar contas ao Detran sobre a origem de todas as peças. A nova lei exige que aquele veículo permaneça inteiro e que todas as peças que se encontrarem dentro de uma loja de autopeças usadas estejam devidamente etiquetadas, comprovando a origem, da onde elas foram retiradas. Isso vai facilitar e muito a fiscalização por parte da polícia e dificultar a ação dessas quadrilhas organizadas que roubam e desmancham veículos para venderem peças separadamente. O consumidor também deve estar atento ao local de compra, já que aquele que adquirir uma peça de origem duvidosa pode ser indiciado por receptação. A lei traz expectativas para o delegado, já que cidades da região como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e Sapiranga estão entre as 20 cidades com maior número de roubos e furtos de veículos do estado. Se vai auxiliar para a polícia no combate aos roubos, para Caio já vai contribuir no aumento das vendas. Afinal, a esperança é de que o mercado clandestino diminua. Eu acho muito melhor para a gente, porque a gente vai poder cadastrar todas as peças em estoque. Vamos poder ter tudo direitinho, anotado. Vai ser melhor para nós também, a gente vai poder comprar só a gente no leilão. Não vai ter mais como outra pessoa comprar, vai baratear mais a sucata. Vou poder vender melhor. O Supremo Tribunal Federal discutiu hoje a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. O relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, votou pelo fim da punição para o usuário, mas o ministro Edson Fachin pediu vista dos autos e a sessão foi suspensa. Aqui na capital, um evento discutiu o tema sob o ponto de vista da Organização Mundial da Saúde. Quando o assunto é descriminalização do uso de drogas, sempre há polêmica. Isto leva ao vício, e ao vício leva ao crime. Privado é que nem cigarro, o cigarro até faz mais mal ainda do que maconha. Tem mais coisas ruins no cigarro do que na maconha, com certeza. Em meio ao debate no Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a ONU participou nesta quinta-feira de um seminário na capital focado na política de drogas. Para o representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil, já era hora do país discutir o assunto. As tendências na América do Sul é sua tendência a procurar despenalizar o consumo de drogas, né? E nós temos que ser bastante pontuais com a questão da despenalização, descriminalização. Despenalizar é quando você está frente a um crime, mas não vai receber um castigo. Descriminalização é quando a conduta da pessoa não constitui um crime. O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos diz que o Estado está atento às discussões do Supremo, mas tem políticas bem definidas sobre o uso de drogas. Olhar o tema drogas não apenas, não exclusivamente, não prevalentemente no aspecto policial, no aspecto de justiça, mas como uma questão de saúde pública. É com esse olhar e com base exatamente nessa experiência da ciência médica, né, que nós conduzimos o fio condutor, a base central desse projeto, que no primeiro momento tenta evitar, né, que a pessoa se torne dependente e, a partir do fato consumado, né, construir uma rede de atendimento e de qualificação dos serviços.
O artigo 28 da Lei Antidrogas estabelece penas alternativas para quem cultivar maconha para uso próprio e adquirir, transportar ou carregar substâncias ilícitas. Com a suspensão da sessão no STF, ainda não há data definida para retomar o tema. E 2 vítimas da chamada máfia das próteses prestaram depoimento na CPI da Assembleia Legislativa. A comissão investiga os casos de pacientes que sofreram cirurgias sem necessidade, feitas por vários médicos. A máfia das próteses é investigada em todo o país. Só aqui no estado, a ouvidoria da Assembleia recebeu mais de 80 denúncias. Hoje eu não trabalho, eu não passeio com meus filhos, né? Porque eu não posso brincar com eles. Tudo que eu tento fazer hoje é dor. O depoimento é de um pai emocionado. Vítima de uma fraude para o implante irregular de próteses, Anderson foi submetido a 4 cirurgias para a correção de um problema na coluna. 2 das operações, inclusive, ocorreram no mesmo dia. O esquema visava o enriquecimento ilícito de médicos por meio de procedimentos desnecessários. Esta corretora de imóveis também é vítima da fraude. No caso dela, foram 6 cirurgias e 10 parafusos na coluna. As cirurgias iniciaram em 2002, dezembro de 2002. Eu fui com dor no nervo ciático no lado direito e no final da história eu saí com lesão de músculo e nervo no lado esquerdo. Os 2 foram as primeiras vítimas a serem ouvidas nesta quarta-feira pela CPI que investiga o caso. A comissão de inquérito parlamentar é presidida pelo deputado missionário Volney. Horrorizado com os depoimentos, ele enfatizou a crueldade envolvida nas cirurgias. A gente está falando aqui de açougueiros que estão não somente essas 2 vítimas, como muito mais vítimas. O que eles estão fazendo com o ser humano? São pessoas que colocam parafusos como este, tiram parafusos, recolocam, e cada procedimento desse tem um custo que pode chegar a mais de R$100 mil. A CPI tem até 120 dias para encaminhar um relatório sobre a investigação para o Ministério Público. O documento pode conter possíveis indiciamentos. Até lá, devem ser ouvidas de 2 a 4 vítimas por semana. As pessoas que foram vítimas de procedimentos suspeitos ou que tenha alguém conhecido que tenha passado por isso, nos procure. A comissão, a nossa CPI das próteses aqui na Assembleia está aberta e quer ajudar essas pessoas para evitar que fatos como esses se repitam e que a justiça seja feita. Ainda segundo o relator da CPI, o deputado Enio Bassi, mais de 50 supostas vítimas da fraude que envolve o implante irregular de próteses podem ser ouvidas pela comissão. Também uma lista de 10 médicos deve ser convocada para depor na CPI. Entre eles estão testemunhas e possíveis autores do golpe. A comissão ainda deve encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei criando o marco regulatório das cirurgias. O objetivo é aumentar a fiscalização sobre a decisão do médico de operar um paciente. Tempo firme no oeste do estado nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, o dia começa com nevoeiro e mínima de 11 graus. Amanhecer com nevoeiro também em São Borja, onde o sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 25 graus. Já em Alegrete, as temperaturas não devem passar dos 21 e tem nevoeiro logo cedo, mas o sol predomina durante o dia. E assista depois do intervalo, Lançado, o filme que retrata a antiga vida boêmia do bairro Bonfim, em Porto Alegre. A gente volta já. A Serra Gaúcha vai ter uma sexta-feira de sol e muitas nuvens. O dia começa com friozinho de 10 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, tempo firme com alguns períodos de céu encoberto pela manhã. Máxima que não passa dos 22 graus. Já em Cruz Alta, a nebulosidade vai ser menor. Por lá, o sol predomina o dia todo. As temperaturas variam dos 10 aos 21 graus.
E o governo do estado enviou hoje à Assembleia Legislativa mais um conjunto de medidas do chamado ajuste fiscal gaúcho. Uma das propostas encaminhadas ao parlamento é a elevação da alíquota de ICMS de 17% para 18%. Caso o projeto seja aprovado, a estimativa é de que entrem nos cofres do estado aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões de reais por ano. O projeto prevê o aumento da alíquota geral de ICMS de 17% para 18% e a elevação de 25% para 30% do imposto sobre gasolina e álcool, telefonia fixa e móvel e energia elétrica. O percentual de imposto da cerveja salta de 25% para 27%. Já os refrigerantes sobem de 18% para 20%. O governo planeja elevar também a alíquota para cosméticos e cigarros, de 25% para 27%, e da televisão por assinatura, de 12% para 14%. O projeto também inclui mudanças no IPVA, um calendário para que as empresas possam regularizar as dívidas tributárias e a criação de um fundo de proteção e amparo social do Estado. O governador ressaltou que, mesmo com todas as medidas que o governo tem realizado, a situação vai demorar para estabilizar. Eu também sou contra medidas assim. Eu também posso dizê-lo, que teria contrariedade a elas, como eu me manifestei e tive em outras ocasiões. Fiz de tudo, fizemos de tudo, com a solidariedade de toda a nossa equipe, para evitar. Mas o Estado vive uma situação, como disse antes, de emergência e precisa do ingresso urgente de dinheiro no caixa para dar conta das obrigações mais essenciais no próximo ano. Neste ano, vamos conviver ainda com muitas dificuldades. A medida é articulada há algumas semanas quando o governador buscou apoio para a aprovação do projeto. Apenas o PMDB confirmou aval às medidas, que devem ir à votação a partir de 22 de setembro em regime de urgência. No sul do estado, sexta-feira de tempo bom. A região da Campanha amanhece com nevoeiro e mínima de 11 graus em Bagé. À tarde, as temperaturas podem chegar aos 21 graus em Pelotas. O dia começa com névoa, mas o sol logo aparece. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul. Em Rio Grande, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Um dos bairros mais simpáticos de Porto Alegre, o Bonfim, é conhecido por ser uma área de casas, apartamentos e também pequenas lojas. Mas esse cenário nem sempre foi assim, hein? Nas décadas de 70 e 80, o bairro foi berço de efervescência cultural e sinônimo de boemia na capital dos gaúchos. Uma história que agora virou filme. Você já imaginou um Bonfim desse jeito? Se a resposta for não, possivelmente você tem menos de 45 anos. Agora, se a resposta for sim, é sinal de que você pode ter vivido nos tempos de boemia do bairro, lugar preferido de artistas, estudantes e das figuras mais alternativas. O Bonfim ganhou fama por ser um espaço de expressão da juventude. Gente que seu Hildo viu de pertinho. Atendente da lancheria do parque, uma das mais antigas da região, ele lembra com saudades dos personagens de antigamente. Muito artista, atores, estudantes da URGS, pessoal que vinha para debater mesmo, para trocar ideias. E são tempos como os da memória de Hildo que agora ganham as telinhas do cinema. O documentário Filme sobre um Bonfim, dirigido por Boca Migoto, conta em 88 minutos as aventuras de um dos bairros mais famosos da cidade. Esse filme quer mostrar um pouco da nossa história aqui em Porto Alegre, nossa história urbana mais recente, né? Que é uma história que está bastante relacionada, enfim, aos eventos culturais que surgiram a partir dos anos 80, muito em função da redemocratização do país e do acesso a novas tecnologias, também consequência da redemocratização de certa forma, e que, embora tenha ocorrido durante um pequeno espaço de tempo no início dos anos 80, foi tão forte, né, e se caracterizou como um movimento cultural que acabou influenciando muita coisa do que veio depois e continua nos influenciando até hoje, né?
O lançamento do filme ontem reuniu inúmeras pessoas no Bar Ocidente, outro ícone do Bonfim. Alguns eram espectadores de um tempo distante, outros estavam ali para relembrar o passado e reencontrar amigos. Veio um filme sobre o Bonfim naquela época dos fins dos 80, né? E eu estava inserido nesse contexto, vamos dizer assim. Eu vou rever vários amigos que vão aparecer ali. A expectativa é reviver toda aquela cena que aconteceu aqui no Bonfim, né, nos anos 80, que originou uma cena cultural, que muitas bandas, muita cultura, né? Mas e se o grosso da boemia saiu do bairro? Seu Adilar, colega de trabalho de seu Wildo, tem uma boa explicação. Mais espaço para diversão, onde tem mais um ambiente diferente. Como aqui o bairro se tornou poucos lugares de restaurantes, casas que fazem festa de noite. O documentário ficará em exibição no Santander Cultural até o dia 2 de setembro, em diversos horários. Depois, ele será exibido na Casa de Cultura Mário Quintana até o dia 9. E com as imagens desse filme sobre o Bonfim, a gente encerra a segunda edição de hoje. Voltamos amanhã às 7h30 com novas informações. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.